Olá, detetives, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos apresentar algumas reações de criminosos recebendo a sua sentença eterna. Já parou para imaginar como que deve ser a sensação de saber que você vai passar o resto de sua vida atrás das grades? Bem, nesse vídeo nós vamos mergulhar nas diversas reações emocionadas de alguns criminosos que duramente viveram esta situação. Se você é fascinado pelo sistema legal, psicologia criminal, casos misteriosos, bem, esse canal é feito para você. Então não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Clica no sininho para ativar as notificações e deixar você sempre atualizado. Agora que você já está pronto, vamos para o vídeo. Vamos começar pelos desagradáveis delitos de Butts e Cunningham. O tribunal de Charleston foi palco de uma cena estranha, onde duas amantes lésbicas se desmoronaram e choraram juntas depois de saberem que iriam morrer por matar uma menina de 3 anos. Após serem arrastadas para fora da sala, Erica May Butts e Shanita Latrice Cunningham foram retiradas do chão por funcionários do tribunal e as colocaram sentadas em cadeiras. Na sexta-feira, Butts e Cunningham, ambas de Summerville, em Carolina do Sul, foram sentenciadas a ficarem presas por toda a vida, após agredir até a morte uma criança de apenas 3 anos no ano de 2009. A polícia disse que Erica Butts, de 23 anos, bateu na criança em todo o corpo por diversas vezes, ocasionando a sua morte logo em seguida. Elizabeth Gordon, assistente de advocacia gerencial do condado de Charleston, afirmou: "É quase impossível que as palavras descrevam com precisão o que estas mulheres fizeram com essa pobre criança." O advogado de Cunningham afirmou durante a audiência que a sua cliente era menos culpada do que Butts. O advogado de Butts, por outro lado, caracterizou Butts como uma mulher tranquila e Cunningham como uma parceira controladora e agressiva, afirmando que elas tinham um relacionamento abusivo, conforme relatado pelo noticiário. Porém, o tribunal tratou as duas acusações da mesma forma, e cada uma das mulheres enfrentou 20 anos de prisão perpétua, sob a acusação de homicídio e abuso de criança. O próximo caso é sobre Shonda Jackson e a sua reação violenta que demonstrou após ser condenado à prisão perpétua. Ele teve participação no assassinato de Nathan Potter, um jovem de 21 anos. Jackson foi julgado por roubo e homicídio internacional. Foi revelado durante o julgamento que Jackson e seu parceiro Derek Thomas tentaram roubar Potter, enquanto ele caminhava para sua casa em direção ao seu apartamento. Jackson e Thomas o mataram porque Potter não tinha dinheiro para pagá-los. Shonda Jackson demonstrou uma notável falta de remorso ou tristeza pela morte da vítima ao longo do seu julgamento. O desespero atingiu a sala de julgamento à medida que o tribunal determinou a pena de prisão perpétua. Em vez de se arrepender, Jackson reagiu com intensa raiva e frustração. Ele fez uma cena que exigia que a polícia agisse rapidamente para subjugar Potter e o juiz. Um spray de pimenta foi necessário para conter o repentino ataque de Jackson. Além de desacatar e a sua falta de remorso, Jackson, neste incidente, chamou a atenção pela sua conduta e foi influenciada pelos membros de sua família, que se juntaram ao drama gritando para a família da vítima. A gravidade do crime e o impacto emocional que ele teve sobre todos os envolvidos foram destacados pela natureza chocante da reação de Jackson. O caso a seguir relata a dramática sentença de Adrian Dunn. Ele recebeu uma sentença significativa após a sua participação na morte de Hakeem Tarek Charles, de apenas 24 anos. O incidente ocorreu em 16 de julho de 2012, durante uma negociação de drogas.
Dan conheceu Charles em um local remoto favorável para negociações de drogas, sendo ele já conhecido pelo seu passado criminoso. Mas o encontro não foi como esperado, levando Dan a matar Charles com um tiro. Os promotores argumentam que o passado criminal de Dan teve um impacto significativo em sua decisão, citando acusações de posse de arma de fogo e outro em tiroteio. O procurador Jason Goss apelou fervorosamente para uma pena de prisão perpétua, enfatizando a importância de evitar que outras pessoas experimentassem o mesmo sofrimento que Charles e sua família passaram. A mãe de Charles estava visivelmente perturbada no tribunal, enfatizando ainda mais a devastação que o crime causou à sua família. O advogado de defesa de Dan, por outro lado, defendeu uma pena reduzida de 35 anos a 40 anos, argumentando que isso daria a Dan uma chance de se recuperar e se reintegrar à sociedade, mas o juiz não concordou. Após quase 2 horas de julgamento, o júri condenou Dan à prisão perpétua. A resposta de Dan à decisão foi notavelmente moderada ao longo do julgamento. Ele agiu como se não tivesse feito nada de errado, mostrando pouco remorso. Mas logo, Dan perdeu a sua postura quando a sentença de prisão perpétua foi dada. Ele insultou e ridicularizou o juiz, que pediu que os deputados do xerife do condado de Bexar o removessem do tribunal. A intensidade emocional que acompanhou a sentença e a gravidade dos crimes de Dan foram refletidas pela cena dramática do tribunal. Apesar de seu histórico anterior, a explosão de Dan ao receber a sua sentença perpétua enfatizou a magnitude das consequências legais que ele enfrentava. There will never be somebody like her son who has to suffer and this family who has to suffer because of the defendant. And that's why we're asking you for a life sentence. O próximo caso é sobre Diana Lovejoy e o seu colapso durante o tribunal. O caso de Diana Lovejoy envolve um incidente significativo que ocorreu durante a decisão sobre a sua participação de uma conspiração de assassinato por aluguel contra o seu ex-marido. A acusação foi feita contra Lovejoy e seu instrutor de armas de fogo, Wendell McDave. Eles foram acusados de planejar o assassinato. Lovejoy estava finalizando seu arranjo de custódia em setembro de 2016, quando o incidente ocorreu. Lovejoy foi acusada de inventar alegações de abuso com o objetivo de enganar McDave para executar o tiroteio. O procurador George Brayton, assistente de procuradoria do distrito, caracterizou Lovejoy como uma egoísta e manipuladora, enfatizando que ela é responsável por suas ações. Ao longo do julgamento, Lovejoy sussurrou dizendo que nunca poderia tirar o seu filho de seu pai. O promotor, por outro lado, sustentou que Lovejoy iria até o fim para atingir os seus objetivos. O tribunal ouviu acusações de abuso sexual contra ela durante o divórcio, e o Tribunal de Família concedeu a ela visitas supervisionadas no início. A custódia partilhada, por outro lado, foi concedida após uma investigação. A icônica reação dela foi de cair no tribunal quando o juiz anunciou a sua sentença de 26 anos de prisão perpétua. Ela colocou a cabeça na mesa, o que desencadeou uma cena dramática. Depois que os paramédicos foram chamados, Lovejoy foi colocada para fora da corte em uma ambulância. Imediatamente após a audiência do veredito culpado e da sentença perpétua, o colapso ocorreu. Imediatamente após a audiência, o veredito de culpado e a sentença perpétua fizeram com que acontecesse um colapso, adicionando ainda mais drama à conclusão de um caso que estava marcado pela sua intrínseca rede de conflitos pessoais e intenções criminais. A reação física de Lovejoy ao anúncio de sua sentença intensificou um processo já emocionante e intenso no tribunal. Find the defendant, Weldon K. McDavid, guilty of the crime of conspiracy to commit murder. All right, we're going to need to take a break. You're down. No caso de Michael Suesson, o que chama a atenção é a sua resposta perturbadora. Ele foi acusado de assassinato de 2 mulheres durante um ataque em Iowa.
No momento dos crimes, Suerson tinha apenas 18 anos e confessou ter atirado em 2 funcionários da loja, Sheila Myers e Vicky Bowman, em novembro de 2010. Os familiares das vítimas falaram sobre o impacto dos assassinatos em suas vidas durante o julgamento. A filha de Sheila, Rhonda Myers, disse que sentia falta de sua mãe todos os dias. Durante a audiência, a filha de Vicky, Jillian Borman, insultou Sarson, chamando-o de covarde por matar sua mãe. Sarson continuou sorrindo ao longo da audiência, apesar das declarações enfurecidas. Seu comportamento contrasta com a gravidade da situação e o pesar profundo de que as famílias das vítimas expressavam. O juiz interveio e alertou Sarson sobre seu comportamento inadequado. Ele também enfatizou a gravidade dos crimes que ele cometeu. O sorriso indiferente de Sarson criara uma imagem perturbadora de um jovem que parecia não ser muito afetado pelas consequências devastadoras de suas ações. Por fim, o juiz sentenciou Sarson à prisão perpétua por ambos assassinatos, enfatizando que ele não seria bem-vindo em uma sociedade aberta e respeitadora de lei. And there is no place for you in an open, law-abiding society. Prison for the rest of your life. O último caso é de Jeremy Christian. Ele foi acusado de cometer um ataque fatal a um comboio em Portland, localizado em Oregon, em 26 de maio de 2017. Em um ataque motivado pelo ódio, Christian matou 2 homens e feriu um outro. Mais de 10 vítimas e seus familiares falaram no tribunal sobre as consequências das ações de Christian durante todo o julgamento. Christian chegou a culpar uma das vítimas sobreviventes pelo esfaqueamento, em vez de admitir a culpa. Ele negava ter atacado 2 meninas adolescentes com palavras de ódio e afirmou que o seu julgamento todo era uma farsa. Ele também afirmou que o seu nome era erroneamente atribuído a um racista. Embora não tenha expressado tristeza pelas mortes cometidas, Christian expressou tristeza pelas suas ações. Ele foi proibido de entrar no tribunal depois de ameaçar uma das vítimas e se recusar a assumir a responsabilidade. O juiz condenou Christian a 2 sentenças perpétuas consecutivas, apesar dos esforços de seus advogados para reduzirem a pena. Isso se aplica a todos os homicídios de primeiro grau, além de mais de 25 anos para outros delitos, como assalto, tentativa de homicídio de primeiro grau e crimes de ódio. Christian, curiosamente, não respondeu à sentença, desacatando pela sua falta de remorso. A intensidade das emoções que rodearam o caso foi chocante. E nós chegamos ao final deste vídeo. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Comentem aqui quais casos deveremos abordar nos próximos vídeos. Eu agradeço imensamente pela sua companhia até aqui. Nos vemos no próximo vídeo e não se esqueçam que a verdade sempre prevaleça.